Fala galera, mais um podcast aqui do Rei Salomão. Hoje eu tenho a satisfação de receber meu amigo Rafa Prado. Tamo junto a falar quase. Primeira vez que chamei ele já confundi. O cara me chamou de Rafa Lago, não é? Irmão, primeiramente, satisfação, cara, ter você aqui pra me dar essa entrevista. A primeira pergunta que eu te faço, da onde você surgiu, cara? Como que foi? Rapaz do céu. Eu sei que tem muita história aí, mas tipo, onde você nasceu, como que foi tua infância, adolescência? Cara, surgi de bem longe, a gente tá gravando aqui em Curitiba, eu sou, na verdade, de Mauá. Mauá faz parte do Grande ABC, lá em São Paulo. Pra quem não entende de São Paulo, Mauá fica onde? Fica na região do Grande ABC, é a região metropolitana. Na verdade, A, B, C, D, E, M. Eles fizeram uma extensão, faz parte da região metropolitana de São Paulo. Mas de fato eu vim de uma região de periferia, né? Hoje tem uma série de coisas que aconteceram, muitos negócios foram lançados, mas o Rafa que vos fala hoje, ele lá naquele passado nunca imaginou que um dia ele ia se tornar empresário, empreendedor, de repente ia ter evento, ia inspirar pessoas, ia ser autor de livro. Cara, era algo completamente impensável, né? De certa forma, algumas pessoas falam, Rafa, você é um improvável. E eu concordo com isso. E, de certa forma, eu estou falando isso para você, não também para ficar voltando no passado e fazer aquela jornada do herói, sendo vitimista, e porque eu estava lá, hoje eu estou aqui. Não, não é isso. Mas foi um negócio que você passou, não? Uma coisa que eu passei, faz parte da minha realidade, né? Não sou melhor ou pior do que N outras pessoas que estão aí. Talvez a gente fale aqui hoje sobre números, sobre algumas coisas, então não pense que eu estou falando isso para falar, olha só como eu sou a última bolachinha do pacote. Pelo contrário, é justamente para você saber que, independente de onde você esteja, tá, você pode atingir aquilo que você deseja, se isso de certa forma, se você se esforçar para você conseguir chegar onde você deseja, né? Eu não sei qual que é a sua ambição, não sei qual que é o tamanho da sua ambição, tenha certeza que independente do tamanho ou onde você queira atingir, cara, o mais importante é você atingir os seus objetivos e você chegar em algo que eu falo que é a sua plenitude, a sua felicidade, em consonância, digamos assim, com a sua identidade, né? E muitas pessoas ao longo dessa trajetória, cara, acabam fugindo da identidade, e quando você está fora da sua identidade, aí vem essa coisa da frustração, da infelicidade e assim por diante. Rafa, você fez faculdade e você acha que isso é importante? Cara, fiz faculdade e eu acho que é até um tema importante pra gente falar, porque hoje todo mundo vamos levantar a bandeira, você não precisa de acadêmico, todo mundo tem que ser empresário, empreendedor. Mano, vamos falar sério sobre algumas coisas aqui, tá? Palavras de um empreendedor, de verdade. Cara, eu vou falar o seguinte, eu tive uma história muito interessante de quando eu passei na USP, Universidade de São Paulo, em São Paulo. É a USP, né? Melhor do que Brasil? Alguns consideram a melhor da América Latina, na verdade. O ponto não é ser melhor ou pior, o ponto é o seguinte. Quando eu passei, eu lembro muito bem que os amigos que eu tinha da periferia, eles começaram a falar, vixe, mano, agora você não faz parte do bando, tu é playboy. Os amigos... Olha que loucura, né? Uma coisa que eu aprendi muito cedo, principalmente quando eu passei em faculdade, de novo, se eu não tivesse passado numa faculdade pública, eu não estudaria, porque a gente não tinha dinheiro. Meus pais, eles nunca ganharam mais do que R$2.500 por mês, sabe esse tipo de coisa? Sim. Tá? Metalúrgico, a minha mãe era dona de casa, então a gente não tinha essas condições para pagar, por exemplo, uma faculdade de engenharia que na minha época custava R$1.500, R$2.000 por mês. Hoje eram 7 mil, na época... Hoje é mais de R$5.000, tranquilamente dizendo. Então não tinha, de certa forma, dinheiro para investir na faculdade, e eu coloquei uma coisa na cabeça quando eu tinha 13 anos, que eu ia entrar numa universidade pública. Porque um amigo meu, com 13 anos, ele morreu com um tiro de 12 no pátio da escola, na quermesse, na época, né, que a quermesse é festa junina, né? Ali na região, porque o irmão dele era traficante. E você, quantos anos? Eu tinha também, tipo isso, 13. Todo mundo. Nossa, que lá te impactou um negócio. Exato. Porque aquilo me bateu uma coisa que é o seguinte, cara, aonde eu tô aqui, ou eu vou seguir esse mesmo caminho, ou eu posso ser alguém diferente disso. Mas eu percebi que pessoas morriam cedo, porque estavam no tráfico, porque estavam fazendo coisas que eram, entre aspas, ilícitas. E eu falei, não é isso que eu quero pra mim. De certa forma, eu te digo, cara, eu tava com medo de acontecer a mesma coisa comigo, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu acreditava que a coisa diferente era, se eu me dedicar aos estudos, eu consigo colher esses frutos. E de certa forma colhi esses frutos. Cara, eu por muito tempo eu sou considerado aquele nerd social, que é o cara, não é o cara ali de óculos fundo de garrafa na frente da escola que não fala com ninguém. Sentado eu lá na falava frente com todo mundo, mas só que eu era muito antenado, né?
E o que acontece? Poxa, deu certo, consegui passar na USP. E quando eu passei na USP, as pessoas que eram do mesmo lugar se afastaram de mim. Ali eu entendi uma coisa que é o seguinte, cara. De fato, se você não tem ninguém que pode atingir os objetivos para você, senão somente você. E muitas vezes pessoas que estão próximas de você, quando você conquista alguma coisa, essas pessoas elas tendem talvez a se afastar. Por quê? Porque elas não acreditam que elas podem atingir também. E aquilo que eu não posso ter, o que eu faço? Eu desprezo. Isso é um padrão psicológico, um padrão mental. E eu tô te falando que é um padrão mental da maioria da nossa população brasileira. Que de certa forma... Ele pensa assim, o brasileiro. Pensa, né? brother. É muito forte, é muito enraizado. Eu já viajei 26 países, brother. E eu te falo o seguinte, o Brasil, dentro dos países que a gente mais tem... vitimista nessa questão. Eu não digo que é questão de vitimismo, mas tem uma questão programada na cabeça do brasileiro. O sucesso ele não é legal, que as pessoas que atingiram o sucesso, elas fizeram coisas ilícitas e, consequentemente, se enraiza essa coisa da inveja muito presente, saca? E então, de certa forma, você quer ter o que o outro tem, ou se você não pode ter aquilo que o outro tem, você despreza. E isso, cara, é uma das coisas primárias que a gente tem que romper aqui. Eu gosto muito dessa coisa quando a gente fala de atitude empreendedora. Mas lembra que eu te falei, brother, hoje a gente vive um momento, digamos assim, e isso é uma questão geracional, que eu sempre falo. Se a gente for ver tudo que foi construído no tempo presente, cara, a maioria das coisas, vou te falar 90% das coisas que foi construída, inclusive a riqueza que tem no mundo, foram construídas pela geração dos nossos avós e dos nossos pais. Aquela geração... Ou até mesmo antes da geração dos nossos avós. Aquela raiz, né? E eu não tô levantando a bandeira, não é isso, cara. É uma questão, a matemática é uma questão exata, é uma questão histórica. Você não tem como ir contra a história, porque... e não tô nem falando da questão dos livros de história, porque é tudo manipulado esse negócio, mas é uma questão assim, é uma questão de observação da realidade, beleza? Então assim, hoje a gente tem uma sociedade que você tem diversos ativistas sem causa, um monte de gente que faz assim, fala não, porque hoje a gente está na sociedade da informação, você pode pegar informação de qualquer lugar, você não precisa de faculdade, porque 50% dos bilionários da Forbes eles são self-made e vários desses não fizeram faculdade também. Mas cara, vamos lá. A organização da informação da forma que é tida hoje, ou seja, a faculdade, assim por diante, não era da mesma forma que existia na época dos nossos avós. Sim. Antes dos nossos avós. Tem uma coisa muito importante que eu acredito que não só a faculdade, mas como o ensino médio, assim por diante, ele faz com que você, jovem, de 17, de 15, de 18, de 20, 22, 25 anos, tenha uma coisa chamada disciplina. E disciplina é a lei para que você consiga atingir coisas na sua vida. E até completando, numa rodinha de mastermind eu ouvi a mesma palavra. Várias pessoas, né, que eu admiro, que eu respeito pelos resultados, falaram, cara, como que você quer falando antes? Você quer desistir, rapaz, não sabe fazer uma conta de matemática, é disciplina, não sei o que. Exato. Então assim, eu não estou falando para você que eu concordo com o sistema de educação formal acadêmica que a gente tem hoje. Porque se você pega, por exemplo, uma faculdade de administração, cara, vou ser muito sincero, tem ali 50% da grade curricular extremamente dispensável. Uma coisa que eu aprendi na vida, e eu tô te falando, beleza, me formei na USP, fiz 2 faculdades, fiz mestrado em Engenharia da Informação em Federal, fiz MBA, fui estudar fora. Então, eu particularmente, tá? Não estou nem defendendo a educação formal acadêmica a partir de universidade. Estou falando que ela tem uma função importante para te formar na perspectiva de disciplina e tem faculdades que é inevitável que você tenha que fazer para que você seja um profissional. Por exemplo, medicina. Desculpa, você não vai se formar médico bonitinho se você não fizer faculdade. E se você se formar, eu não vou querer ser cortado por você que você vai fazer uma atrocidade. Então não tem como, sabe? Faz sentido. Só que se você pega a administração, tem várias... Uma coisa que eu aprendi hoje, beleza, trabalho muito com marketing, trabalho com eventos, com celebridades, faço uma série de coisas. O que eu percebi? Uma coisa que faz falta na faculdade é a mentalidade. E na perspectiva de mentalidade, quando você compara o ensino brasileiro com o norte-americano, por exemplo, aqui se formam pessoas para o mercado de trabalho numa perspectiva de que você trabalha para alguém. Na faculdade de administração que você faz aqui, você vai ser um administrador de uma estrutura e não da sua própria estrutura. Isso já começa de certa forma, falar que desde o ensino da faculdade você é formado para você, de certa forma, não desempenhar um papel de protagonista de você mesmo, de você gerar sua própria riqueza. Tá tudo bem. Se você quer ser, por exemplo, funcionário de uma empresa, não está errado. Da mesma forma que não está errado você ser empresário. O que está errado é o seguinte, você trabalha numa empresa e você faz o mínimo possível. Cara, se você trabalha numa empresa de alguém, cara, poxa, de repente você pode se tornar não apenas um analista, mas um analista sênior. Top. De repente você pode assumir a gestão.
Lembra que eu te falei, tá tudo bem que existe uma coisa que é a ambição. Você vai ser feliz se você atingir aquilo que você ambiciona. Mas uma coisa que não tem nada a ver é você reclamar que você é um analista pleno e você não faz porra nenhuma para mudar. Sim. Sabe esse tipo de coisa? Faz sentido. Isso é uma coisa, tá? E outra coisa que eu falo, que aí entra a minha crítica à estrutura formal de ensino acadêmica, que, poxa, você tem lá um curso de 2.000 horas, 3.000 horas, alguns cursos de 4.000 horas. Coisa que não vai sendo usar, que né? 50% daquilo você não vai usar. Sendo que 50% daquilo é para cumprir, de certa forma, horas na grade, para a universidade manter o aluno por mais tempo, e naquilo não vai adiantar de porra nenhuma. Uma coisa que eu aprendi que vai fazer com que você deslanche na sua vida é conhecimento em profundidade. Se você sabe o raso do marketing, meu amigo, você não está preparado para fazer uma campanha. Você vai fazer dinheiro com marketing, por exemplo, marketing digital, quando você de fato aprender a operar campanha, a calcular ROI, a escrever cartas, por exemplo, a textos publicitários, se você quiser esse nome. Tem um nome que a gente chama de copywriting. Mas de certa forma, vamos falar num jeito generalista, textos que vendem, beleza? Rafa, só para chegar nessa parte do marketing, é porque assim, não é que qualquer um entra na USP. Porra, você entrou, é muito foda. Eu também fiz. Em que momento, seja na USP, né, ou pós-USP, que momento que você percebeu que você seguiu um caminho diferente do jovem normal? Porque cara, você seguiu. Eu segui um caminho diferente quando eu percebi que eu estava sozinho. Pega esse... Quando você percebe... É muito aplicativo. Porra, você segue um caminho diferente quando você percebe que está sozinho, que você não faz parte da manada. Quando você percebe que as suas decisões incomodam as outras pessoas. E aí eu percebi que quanto mais você está incomodando as outras pessoas, cara, talvez mais no caminho certo você esteja. Por quê? Porque as pessoas se incomodam com o sucesso alheio, as pessoas se incomodam com ela não conseguir executar aquilo que ela deseja, mas ela olha para você e você consegue fazer aquilo que ela não pode. Só que as pessoas, apesar de tudo isso, elas não querem receber o desabono na vida delas dessas decisões. Então eu era um cara que em 2014, 15, com 23 anos, tirava mais 10 pau por mês. Olha que interessante, se eu fosse ver, por exemplo, ali eu fiz uma reflexão, o meu chefe que tinha 34 anos, ele ganhava em torno de 15, 16 mil com todos os bônus e assim por diante. Aí eu falei, brother, eu não vou esperar 10 anos para nem dobrar isso daqui. Você já fez. E aí eu tomei uma decisão que foi o quê? Que poucas pessoas também, né? E poucas pessoas no seu lugar fariam isso. Poucas pessoas. Mano, vamos lá, você bonitinho que tá aqui com a gente hoje. Talvez você responda quando você estiver numa roda, eu com certeza abriria a mão. Mas porra talvez nenhuma. No seu íntimo, porra nenhuma, você não abriria a mão. Porque, eu tava confortável, eu tava bem, eu conseguia poupar dinheiro naquela época. Eu tinha resolvido uma dívida que eu tinha, por isso que eu inclusive acabei entrando no banco. Então assim, e eu tinha um programa de desenvolvimento que hoje, com a idade que eu tenho, talvez eu seria um superintendente do Itaú. No mínimo eu seria um gerente, porque eu estava num programa de aceleração de desenvolvimento. E aí o que acontece? Cara, poxa vida, olha só, naquela época eu decidi abrir mão desses 10 pau que eu ganhava para focar 100% no meu tempo de empreender. E por quê? Como eu tinha mestrado, tá? No tempo que eu estava no Itaú, eu concluí o meu mestrado. E eu comecei a dar aula, dava aula para pós-graduação. A aula era R$200. E olha só que engraçado, eu comecei a fazer um cálculo, brother, que é muito importante para você começar a fazer e se entender. É a perspectiva de valor. Dependendo da posição que tu assume, a hora da mesma pessoa, ela oscila de valor, para cima ou para baixo. Vou te dar uma regra muito clara, um exemplo muito claro, que eu fiz esse cálculo lá. Quando eu comecei a dar aula na pós-graduação, recebia R$200 hora aula. Só que como eu trabalhava no Itaú, eu não recebia esses mesmos R$200. E eu trabalhava no banco, cara, poxa, das 8 da manhã, às vezes eu passava lá das 8 da noite. Sim. Era tipo, às vezes tinha dia que era 12 horas praticamente. Na média, era as 8 horas. Na média, mas tinha dia que eu ficava muito mais tempo lá, beleza? E aí o que rola? Poxa, aí já tinha uma diferença. E aí eu percebi uma outra coisa. Cara, tem gente que dá palestra em 1 hora, 1h30, recebe R$20 mil por uma palestra. Mas poxa, essa mesma pessoa que dá aula na pós-graduação recebe 200. E aí eu percebi uma outra coisa. Se eu fizer o workshop e eu vender esse workshop, por exemplo, para 100 pessoas a R$1.000, essas mesmas horas, nesse fim de semana, digamos assim, eu faço R$100 mil. E se eu vender, por exemplo, para 3 mil pessoas, eu faço R$3 milhões. Então, a hora, ou o seu fim de semana, ou, enfim, um conjunto de horas para a pessoa, de acordo com a posição que você está, ela oscila de valor. Nesse exato momento eu falei, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar em outro lugar. Eu tenho que mudar a minha posição aqui. Foi quando eu, por exemplo, eu comecei, não só dar aula, eu comecei no mercado digital trabalhando como afiliado,
tá? Eu tive um produto É aquela época do hype dos afiliados. Cara, pra você ter ideia, eu conheci o mercado digital de 2011 para 2012, tá? Pra você ter ideia, Vixe, nessa época, ele é um dos dinossauros, Hotmart. velho. É um dos dinossaurão do digital. Um dos 100 primeiros produtos da Hotmart é meu lá. Muito louco isso. Que produto que era, só pra... Era Criando Prosperidade, o guia pra sua prosperidade financeira. E-book? Era um e-book, brother. Ele deu um monte de e-book. Era um e-book. E aí, o que rola? Mano, antiquíssimo isso. Se você for digitar esse nome que eu falei no YouTube, você vai ver vídeo de 7 anos atrás. É muito louco, cara. A gente começou a fazer esse mercado. Essa que é a grande verdade, velho. Eu lembro da Hotmart quando não tinha 10 funcionários. Só pra você ter ideia, né? Caraca. Tem outras N plataformas agora, antigamente não tinha, sabe? Mas falando isso que eu tô te dizendo, né? Cara, a sua hora ela oscila de acordo com as decisões que você toma. Sim. E aí eu percebi que eu tinha que, de certa forma, tomar outras decisões, porque tem duas formas de você fazer R$1 milhão. Eu sempre falo isso. Uma forma é a seguinte, poxa, você pode vender 1 milhão de produtos a R$1 para 1 milhão de pessoas, pode vender 10 produtos para 10 pessoas custando R$100 mil, você também vai fazer o mesmo milhão. E aí, por exemplo, tem duas coisas que você tem que prestar muita atenção, né? Que uma delas é a perspectiva de valor. Dependendo da posição que tu assume, você gera mais valor e por isso você é, inclusive, melhor remunerado. Olha que loucura. A sua hora, ela oscila de acordo com o chapéu que você decide assumir. E a quantidade de valor que você gera para determinado público define quanto que você vai ser remunerado. Nessa perspectiva do R$1 versus 100 mil, a Mercedes vende carro a 100 mil. Só que, por exemplo, se você pega uma marca de água ou a própria Volkswagen, a Mercedes, ela não consegue chegar. Ela pode vender 10 para ter 1 milhão e a Volkswagen vende 100. Isso. E aí a grande pergunta é a seguinte, você é Volkswagen ou você é Mercedes? E qual que é a ocupação que você deseja assumir aqui, nesse momento, na Terra, digamos assim? Qual que é a sua ocupação? Porque quando eu falo de ocupação, eu falo isso, porra, tem gente que assume a ocupação de presidente da República, tem gente que assume a ocupação de mega empresário, tem gente que assume a ocupação de gari. Sendo que todas as ocupações, olha que eu vou te falar também, sendo que todas as ocupações elas são necessárias para o ecossistema girar. Só que dentro desse ecossistema você pode escolher aonde você quer estar. Talvez ser um gari não preencha as suas ambições. Só que não tá errado as pessoas que decidem ser e que estão felizes sendo. Vai estar errado somente se essa pessoa sentir que, eu não estou sendo feliz na minha vida financeira. Se você começar fazendo uma reflexão agora, até te faço uma provocação. Imagina o seguinte, tá? Você daqui 10 anos, se você manter sua vida financeira, sua saúde, a sua vida de relacionamentos da forma que está em 10 anos, daqui 10 anos você vai ser um cara frustrado ou um cara feliz? Se a sua resposta for ser, eu vou ser frustrado, meu amigo, então começa a mudar agora. Por quê? Porque talvez leve 1 ano para você mudar tudo. Só que enquanto você não começa, vai levar 1 ano. E talvez leve 10 anos, porque você não começou no ano que você deveria. Sensacional. Rafa, só até puxando aqui, daí você começou como afiliado. E tem um pulo do gato, como que começou essa questão do network? Pra você que não sabe, digitar o nome dele no Google e Rafa Prado, já aparece várias... Viu, só um detalhe também, o editor vai colocar aqui, cara, ele parece demais o Nasser, velho, o dono do PSG, tá ligado? E também o Kumar, do Sexta-feira Muito Louca, ele parece demais. Mais um, cara. O editor, coloca aqui, cara. Esses caras? Os caras parecem indianos e tal. Hi, how are you, friends? I came from India today, we are going to... I'm an international invited guy here. How are you, né? I'm very fine. Se você, né, digitar o nome dele certo, não é o Nasser, dono do PSG, nem... O meu nome certo, não é mais Rafa Prado. Rafa Prado. Você vai ver lá, Clube do Milionário, né, Network, projeto com o Roberto Justo, o Carlos Wizard. Cara, qual que foi esse grande pulo do gato pra você chegar daí nesse nível? Porque, pô, não é um estudante da USP que vai se conectar com o Roberto Justus. Qual que foi esse gap aí? O que você fez para chegar conexão com grandes nomes aí do Brasil, né? Tá bom. Cara, tem algumas coisas, né? Quando a gente fala de conexão, uma das coisas que é um fator exponencial para você chegar onde você deseja, de fato é você se conectar com as pessoas corretas. Tá. Muito cedo eu percebi isso porque eu tive um mentor na USP que era o coordenador do curso da USP. E esse cara, ele que me colocou, por exemplo, para eu ser professor de pós-graduação. Ele abriu diversas portas, porque ele era uma coisa que a gente chama, uma categoria que é hub. O que é o hub? Hub é aquele cara que já tem os acessos abertos. É um cara que, de certa forma, já desbravou é o quem, alguns né? Você caminhos. Se conecta com o cara. Exato. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, brother, você não precisa estar conectado com 1000 pessoas para chegar onde você quer. Você tem que conectar com 10 pessoas que estão conectadas com outras 10 pessoas que também são poderosas ou igualmente poderosas, tá? Para você chegar em quem você quiser. Eu trouxe agora, recentemente, não sei se você conhece esse cara chamado Sir Richard Branson. Pesquise aí.
bilionário, dono da Virgin. Cara, ele é o dono Richard da Branson. Virgin, é um dos caras que está fazendo viagem Você que espacial. trouxe o Richard Branson e o Gary Vee também, né? Gary Vee eu trouxe pro Brasil, Gary eu trouxe o Kevin Hamilton. Eu trouxe alguns caras. Shark Tank, né, Alexandre? Putz, ele é do Shark Tank dos Estados Unidos, é um bilionário também. Mas como que eu cheguei nesses caras? De certa forma, foram decisões do passado. A decisão mais importante que eu tomei na minha vida foi a decisão de, cara, eu tenho que, de certa forma, se necessário, até mesmo comprar o acesso a rodas privadas de relacionamento. Lembra que eu falei que eu estava dentro do banco? Sim. Galera, o que é networking para você? Nas empresas, a gente sempre fala aquela coisa. Você tem que fazer networking. É o vulgo, ficou clichê, né, a palavra, network. Brother, é o maior clichê e é o maior clichê não explicado e que não tem E o absolutamente cara fala nada só a do ver com o agregar cara valor, explica. só falei isso, agregar valor. Eu queria Presta atenção nisso, ó. algo a mais que isso, Rafa. Eu, Rafa, que trabalhava no Itaú, imagina que eu trabalhava lá, beleza? E aí então eu tinha networking, eu falava com o meu gerente, eu falava com o cara das outras áreas, de repente eu sou demitido. Mano, e aí? Cadê o seu networking? Ali, Brother, ferrou, seu brother. networking foi enterrado. Networking é quando você tem relacionamento multissetorial, independente da instituição que você trabalha, e frente a essas pessoas você transformou a conexão numa outra coisa, que é a evolução do networking. Network, traduzindo literalmente, é o quê? Conexão, é rede, você fazer rede, beleza? Fazer o quê? Relacionamento. Você não tem que focar em criar networking, você tem que focar em criar relacionamento. Criar Seria aquilo ali relacionamento que a gente conversou disso é isso, todos, velho. né? Você estar próximo da pessoa, você conversar com a pessoa, você de certa forma mandar Ser o WhatsApp à agradável. pessoa, de certa forma te responder. Quando você, de certa forma, conquistou a sua mulher, você coloca lá, em relacionamento sério com. Em o quê? Em networking com a mulher, cacete, ou em relacionamento com a mulher do seu esposo. E, caralho, Em velho. relacionamento. Ô, bicho, pega isso aqui, peraí. Quando você é a mulher que é o seu maior networking, você coloca em relacionamento. Em Então, relacionamento. Relacionamento. Ou em networking com ela. Entendi. Eu estou em networking porque eu tinha networking com a Silvia. Entendi. Eu casei com ela. Não, velho. Eu tava em relacionamento sério com. Então você tem que entrar em relacionamento sério com as pessoas. Com o Ricardo. Em relacionamento sério com o Ricardo. Em relacionamento sério com o Ricardo é o Denis. Não sei se vocês viram o podcast do Denis. Denis virou aqui agora o tiozão Ali, ó. da lancha. Ali, ó. Tiozão A da coisa lancha. mais engraçada aqui é umas capivaras. Cara, a coisa mais engraçada, filma isso aqui, cara. Meu, a capivara tá correndo atrás do cachorro, cachorro, velho. velho. Tá bizarro. Bizarro. Mas Irmão, presta voltando atenção, então, né? você Então, tem que relacionamento. relacionamento. É relacionamento, tá? Seria mais Porque ou o menos assim, relacionamento, só- presta atenção, relacionamento é um vínculo de intimidade. Isso. Tudo bem? Então, assim, o que você tem que fazer ao longo da sua vida, e eu fiz, é o quê? Porra, eu comprei o meu primeiro acesso, eu saí do banco, eu peguei tudo que eu tinha dinheiro e comprei uma web TV, porque naquela web TV tinham celebridades que tinham programas dentro daquela web TV. Caraca. E eu comecei a fazer projetos com aquelas celebridades. Daí você já- Eu usei esses projetos como case, e aí então eu comecei a apresentar para o mercado. A partir dessa apresentação no mercado, comecei a fazer um projeto que deu certo, outro que deu certo. Para você ter ideia, se a gente for falar de lançamento, no meu tempo eu fui o maior lançador do meu tempo. Porra, foi o Roberto Chiniachique, né? Você lançava Lançamento os caras, de múltiplos Christian serviços, Barbosa. Christian Barbosa. Enfim, foi uma galera do quê? Mas eu tô te falando, lá, dinossauro no mercado. Tô falando de 2015, tô te falando de 2016, tô te falando de 2017. Quando o mercado, de certa forma, estava muito aquecido e era outra dinâmica de mercado, porque estava começando isso agora. Para você ter ideia, não sei se você compra tráfego já, tá? Mas na época eu comprava lead a 30 centavos. Tem um cara muito legal que você precisa ler o livro dele, que é Armas da Persuasão, que é o Robert Cialdini. Cara, o Robert Cialdini eu trouxe 3 vezes no Brasil, sou o único certificado até hoje dele aqui no Brasil. Ele é o papa da influência e persuasão. Ele que criou os gatilhos mentais que lá na frente vai se desmembrar em diversos outros produtos que te ensinam a fazer marketing digital. Ele é a base de tudo. Então o que acontece? Naquele momento eu entendi que uma das formas de você exponenciar o seu conhecimento e exponenciar os seus ganhos é você estar conectado com pessoas. Quantos por cento que você representa, Rafa? Oi? Quantos Brother, na por cento? boa, velho, o seu sucesso, 70% do seu sucesso vai ser representado por os relacionamentos que você possui. 70%? 70%. 30% do conhecimento. E aí eu vou te falar, não, porque a grande questão é o seguinte, esse 30% é o quê? Muito, a sua atitude, uma série de coisas. Mas por que os relacionamentos? Porque os relacionamentos, eles vão te dar, por exemplo, informações privilegiadas para que você tenha direcionamento do que abrir, por exemplo, de negócio. Tá. Eles vão te dar, por exemplo, acesso a lugares que você vai fechar contratos maiores. Tá. Porque tem gente que tem 0 relacionamento e tem uma vida rodando, mas o seu crescimento ele é dependente de relacionamento. E qual tipo de crescimento? Não estou te falando do crescimento eu de analista júnior,
fui e Não é só virei do um banco, analista lá, porra pleno. nenhuma. Meu irmão, para você ser diretor de uma empresa e se você for ruim de relacionamento, diretoria é posição de confiança, é posição política. É política. Sem relacionamento você não chega. Chega um momento que você bate aqui em cima, ó. Mesmo Não conhecimento, tem mesmo como. competência e Não tal. tem E o como. cara que percebe isso com 20 e tantos anos, velho, Meu que nem você amigo. percebeu, eu tô percebendo, é um negócio que Eu muda tô o jogo. com né? 31 agora. Muda Eu o jogo. percebi isso com 25. Eu fiz o meu primeiro milhão com 25. Mas só que eu não fiz o meu primeiro milhão por relacionamento. Aliás, vou dizer que sim. Indiretamente, eu tinha um feeling de se eu comprasse aquela web TV, eu ia ter acesso a pessoas que tinham audiência e por isso as coisas dariam certo. E de fato deu. Eu comprei meu primeiro acesso a relacionamento, que foi o quê? Investi tudo que eu tinha para comprar 30% de uma web TV. E deu certo. Meu primeiro lançamento, brother, em 2 dias fez 200 mil reais. Estou te falando de 2014 para 15. Eu fiz o primeiro lançamento de uma celebridade no mercado dentro da internet. Então, aquilo foi uma compra de relacionamento, mas eu vou perceber isso, de fato, em meados de 2017. Irmão, daí que entra, isso que eu ia perguntar, cara, a casa, ela foi quando a casa? Qual? Se você morou na casa, na cobertura? Cara, foi 2017, 2018. Cara, Foi que o ápice de tudo. Não, cara, você vou falar, velho, irmão, Não. você me contou, velho, várias histórias ali. Cara, o que rolou naquela casa, qual que é... Pra você ter ideia, que- a grande coisa é a seguinte, relacionamento ele também depende de uma coisa chamada ecossistema. Ambiente, E ecossistema. ambiente e ecossistema, ele pode te incluir ou ele pode te excluir. De acordo com N coisas, até mesmo a sua educação. Tá. Até mesmo sua educação. Existe uma coisa, o Robert Cialdini fala que o princípio de tudo é o princípio da reciprocidade. Porque quando você gera valor, você consequentemente você traz valor para você. Só que eu falo o seguinte, para você furar algumas bolhas para além da Além reciprocidade, do porque valor. a reciprocidade ela é sempre a premissa. Você tem que fazer algumas outras coisas para que você de certa forma seja incluído e aceito. Sim. Essa que é a grande verdade. Por que que, de novo, voltando na história do Volkswagen versus, por exemplo, a Mercedes? Cara, por que que tem gente que compra Mercedes e não compra Volkswagen? Porque a Mercedes, mais do que um carro, tem uma agenda oculta que é o quê? Ela representa status, ela representa poder. Tanto que, bonitinho, você que está me assistindo agora, hoje a gente vive a era da ostentação na internet. Era do... Mano, é até engraçado, mas você vai perceber, a maioria das pessoas que ficam mostrando muitos bens na internet é porque são pessoas emergentes que querem demonstrar determinada coisa para conquistar a outra pessoa que está ali na ponta e usa aquela frase, contra resultados não existe discussão. Só que não necessariamente você ter uma Porsche, não necessariamente você estar em algum lugar ou a foto como um papagaio de pirata de alguém, demonstra de que fato você- o resultado, porque a Porsche você pode alugar, Sim. é meio que assim, começa a prestar muita atenção no que está acontecendo nesse ecossistema. Porque você ser aceito a rodas é muito diferente, você tem uma coisa, uma distinção, que tem pessoas que têm dinheiro e tem pessoas que têm poder. Nem todas as pessoas que têm dinheiro, de fato, conseguem comprar acesso a Essas do rodas poder. de influência e de Essas poder. rodas. Como que você conseguiu furar essa bolha? Cara, primariamente a partir de resultado. Legal. Tá, resultado. Só que uma coisa que é muito engraçada e que a gente fala é o seguinte, né? A partir do momento que você tem resultado, para você permanecer em determinadas rodas, cuidado para você não ser um puta de um cafona. O que é um cafona? Olha que engraçado isso que eu vou te falar. Pensa no seguinte, o Jorge Paulo Lema, ele fica fazendo selfie quando ele tá no jato dele indo para, sei lá, de São Paulo pro Rio de Janeiro. Ele vai não de jato. chega, ele- É São Paulo e é Rio de normal. Janeiro. Aí a mesma coisa, o seu cabeça. Você fica postando fotinho quando você tá lá Voando de na Kombi aérea, de Latam, fazendo São Paulo, Rio de Janeiro. Você não posta, brother. Então, de novo, na perspectiva de sociedade, meu irmão, É um negócio que... é um negócio muito assim, o cara é fora da Você bolha. tem que O considerar cara que fica aqui. Você tem que considerar uma coisa normal, que vai rolando. Cara, é natural. Meio de transporte não existe ostentação. Ostentar o seu meio de transporte porque está indo daqui até ali é um negócio até babaca. Quando eu falo, por exemplo, na perspectiva da bolha que está aqui em cima. Porque se o cara tira alguma coisa, ele tira, tipo, naturalmente, mandou pra alguém, não é isso. Não é do tipo, olha só o meu jato. Não é sobre isso, entende? É sobre uma questão de naturalidade. Conforme você vai ficando mais natural com as coisas que a maioria das pessoas veem como não natural, mais você consegue se aproximar das pessoas que são até mesmo de berço. Por quê?
Porque essas pessoas que são de berço, velho, desde que elas nasceram elas andam de jato. Desde que elas nasceram elas têm Porsche. É algo que desde fica que elas normal. nasceram elas comem direito. Elas têm educação de mesa, por exemplo. Então para elas é natural. Então elas não usam isso como subterfúgio para você. Olha como eu tenho sucesso. Porque muitas vezes as pessoas Pulo que do gato mostram... network. Olha só o que eu vou te falar. Muitas vezes, e isso eu aprendi em círculos, muitas vezes as pessoas que mostram demais, elas têm de menos, ou não têm aquilo que importa, que é isso daqui. As pessoas, é uma coisa, a gente vive a época da métrica de vaidade. Tá. Todo mundo quer mostrar que tem 2, 3 milhões. Só que essas pessoas vão lá e compram um seguidor para mostrar número. Brother, será que você não tem capacidade de criar os seus números de uma forma natural? Ou detalhe, eu estava conversando com um amigo meu, esse cara ele tem uma empresa, ele fatura, esse ano eles vão faturar aí mais de meio bi, beleza? Isso no grupo deles, só a mineradora deles, que é um outro business, 600 milhões. Mas nesse conglomerado que ele tem, tá? Meio bi. E aí o que ele falou pra mim? Semana passada. Natural. Tá? Mano, não, ele falou pra mim semana passada, esse cara tem avião, esse cara tem carro, detalhe, ele usa, o carro dele é uma Ford Edge. Por quê? Porque ele fala, mano, se eu já pode meio aqui no Brasil, meio complicado, melhor segurança, né? Gosto de um carro forte, mas é melhor segurança, não preciso ficar mostrando muita coisa. Olha só o que eu tô te falando. E aí então ele vira e fala o seguinte, meu, eu até deletei meu Instagram. Nossa. Fica avisado, né? Ixi, Brother, presta atenção, a internet, ela é um mercado per si. Você pode ganhar dinheiro com a internet, só que, meu, é míope aquele que acredita que a oportunidade do século é somente a internet. Porque a oportunidade dos milênios, digamos assim, sempre esteve no mundo real, físico. Internet é canal de venda. É canal de Isso aí venda. vai contra tudo que todo mundo fala aí, né? E todo mundo fala porque, velho, a gente tá na era que todo mundo compra cursinho de marketing digital e na semana que vem virou especialista. E aí coloca lá no perfil, especialista em marketing, coprodutor, não sei o quê. É o Porra, Guga mano, aposentado aos 17. Né? para, é uma ótica completamente errada, sabe por quê? Porque essa ótica, cara, é insustentável. O cara, ele não adquiriu experiência para criar negócio e acontece o seguinte, você vai ganhar dinheiro hoje, só que o que vai acontecer daqui 5 anos? Se tu não criar negócio nesses 5 anos e viver como um bom vivan do aposentadinho, brother, cuidado, porque você corre o risco de o quê? De quebrar até mesmo. Rafa, Eu acredito que tem pessoas que sim, que são outliers, conseguiram lá, entre aspas, né, aposentar antes dos 30, mas não é a média das pessoas. Uma coisa que você tem que fazer é criar e consolidar negócios. Porque quando você cria e consolida negócios, de fato, e esse é um caminho que não é um caminho fácil. Não é um caminho que, tipo, não trabalhando você vai conseguir atingir, não tendo relacionamento você vai conseguir mesmo, atingir. Você vai Brother, ali. se você pega, por exemplo, um Jeff Bezos, hoje o cara mais rico do mundo na Forbes, né? Porque tem uns amigos do Rafa lá da Arábia, né? Os árabes lá. eu já conheci sheiks. Tem Sheiks são donos de países, eles nem querem estar dentro da Forbes, beleza? Mas então, cara, se você pega um cara como esse, ele religiosamente trabalha todos os dias. Mas por quê? Porque tem uma coisa também, você tem que tornar aquilo que você faz um prazer para você. Não uma obrigação. Por isso que a melhor coisa que você pode fazer é, qual que é o seu talento? O que você é bom? Você consegue capitalizar isso que você é bom? E cuidado por entrar na onda de somente fazer as coisas porque dão dinheiro. Porque nem sempre aquilo que te falam que dão dinheiro vai dar dinheiro para você. Porque talvez não dê match. E tá tudo bem que não dê match. Talvez a internet não funcione pra você, a internet não é pra todo mundo. Será que todo mundo é só colocar um videozinho assim, fala galera, tudo bem? Mano, não é. Mas só que talvez seja pra você, se for excelente. Tem uma coisa, uma premissa, é uma regra de marketing isso, tá? Lá em Harvard eles vieram com um estudo que eles perceberam o seguinte: no futuro, os líderes públicos as empresas líderes do futuro terão líderes públicos poderosos. O que significa isso? Tá? As empresas nesse futuro que a gente tem de hoje, diferente de ter apenas um líder interno poderoso, é um líder público poderoso, porque ele fala com a audiência, ele representa a audiência. Se você pega um Richard Branson, líder público poderoso. Você pega um Elon Musk, líder público poderoso. Que é quando as ideias do líder também, de certa forma, inspiram e direcionam o mercado como um todo, além do ecossistema local. Então isso é uma verdade. Você ser influenciador no seu negócio é importante, porque te dá autoridade, porque te gera cliente, mas de novo, não necessariamente tem um monte de gente, né? Então... que é bilionária. Você pega, por exemplo, falei do Itaú, tem lá o Roberto Setúbal. Ele não é um cara, entre aspas, carismático, ele não é um cara, por exemplo, expansivo no diálogo, ele é um cara extremamente analítico, ele é um perfil completamente analítico, tem umas matérias muito legais sobre ele, te recomendo pesquisar para entender o padrão mental desse cara, que, meu amigo, ele é o dono de tudo. Tudo bem? Desse conglomerado que é o maior banco da América Latina.
Só que ele não é o cara público, ele não é o palestrante, ele não é o cara, digamos assim, extrovertido. Então, curiosamente, se você for pegar de novo a lista Forbes, tem um monte de gente que é bilionário ali, que não é extrovertido, que nunca utilizou a internet dessa forma. Internet como meio. O que é a internet como meio? A Amazon só é grande como é, por quê? Porque além de estar no presencial físico, tudo bem, ela comprou Whole Foods, ela comprou várias áreas, digamos assim, como espaço, digamos assim, imobiliário. Lembra lá, o McDonald's, ele muito mais do que uma empresa de hambúrguer, é um business imobiliário. A Amazon também foi nessa linha. Porém, ela vende bilhões por onde? Pela internet. Só que ela não depende de alguém ficar fazendo, fala galera, tudo bem. Entende isso? Mas ela usa como meio. O que eu tô falando pra você? Você que tá aqui hoje, cara, não se cobre ao ponto de pensar, ai, mas eu não sei se eu tenho desempenho na internet com o meu rostinho ali na frente. Brother, tem uma série de coisas que você pode vender pela internet hoje que não necessariamente depende de você aparecer. Não necessariamente. Tem várias áreas de mercado, inclusive. A área de e-commerce, se eu for pegar, por exemplo, você não sei se você viu, que a gente vai aplicar, mas cara, olha, vem comigo aqui. Brother, você viu quem que passou a Vale do Rio Doce? Mercado Livre. O Mercado Livre é a nossa Amazon. Por onde que ele vende? Pelo canal digital. Então, pensa no seguinte, tá? A população somente cresce. E quanto mais a população cresce, mais pessoas eu tenho para comprar roupa, para comprar pulseira, para comprar creme, para comprar... São coisas do físico também, né, irmão? São as coisas do físico. Essas coisas são vendidas pelo shopping, na vendinha do mercado, ou também pela internet. Então começa a pensar, coloca a sua cabeça para pensar na perspectiva de consumo. O que as pessoas mais consomem? E uma vez que tem muito consumo, o que eu posso ofertar na perspectiva de consumo? Algumas coisas sim, que dependem da minha imagem, algumas coisas sim, que eu nem precise aparecer. Sensacional. Irmão, mais duas para fechar. Essa questão da casa aí, que você, e também você falou que foi num evento no Castelo, né? Foi. Esse ponto foi um ponto de inflexão para você. E aquela frase, eu quero que... Como que você chegou naquela frase? É sua autoria, se alguém vai copiando. Se alguém vê, tem um monte de frase minha copiada por aí. É sua autoria, beleza. Mas como que você chegou nesse castelo, festa de bilionário, e que frase que você criou lá? Ó, pra você ter ideia, vou contar essa do networking. Uma muito legal. Em 2017, eu fui convidado para ir num casamento, tinha 150 convidados, esse casamento tinha vários bilionários, e o que acontece? Nesse casamento, foi em Bracciano, na Itália, eu tava com o Kevin, Bracciano. Tava com o Kevin do Shark Tank Internacional, ele que me convidou, era um amigo dele que estava casando, e esse amigo dele, inclusive, eu trouxe pro Brasil, que é o Kane. E aí, o que rola? Naquele casamento, cara, meu, você olha, realmente, casamento, meu, gravatinha... Quantos convidados, irmão? 150. 150. Ó, gravatinha borboleta, um negócio bem legal, cara, realmente, coisa cena de filme, pra você ter ideia. E lá, me deu uma sensação, lembra? O Rafa, ele veio da favela, brother. Que você contou aqui do começo. Ele veio da favela. Como que o cara que veio da favela um dia estava num casamento multimilionário que tinha bilionários ali presentes? E eu sentando, comecei a conversar com o cara. Uma hora. Trocando ideia com esse cara. Uma hora. Pá. Ele falando que queria investir em terras no Brasil. E aí então depois o Kevin virou para mim e falou: cara, você estava conversando com um dos maiores investidores, também é bilionário, da Europa. E aí me deu um clique. A gente conversou tão de igual para igual. Cara, quando você já é pré-selecionado com o ambiente, a única pessoa que pode excluir do ambiente é você mesmo. Em uma festa de bilionários, qual que é a frase? Corre o risco de você ser um bilionário. Nossa. Em uma festa de bilionários, corre o risco de você ser um bilionário. Em uma festa de bilionários, corre o risco de você ser um bilionário. E pra você que tá no zero, uma festa de milionários, em uma festa de milionários, corre o risco de você ser um. A única pessoa que pode se excluir do ambiente é você mesmo, pelas suas atitudes, pela forma que você se porta, ou muitas vezes porque você não se sente digno de estar ali. No momento que você entende isso, meu amigo, cara, as coisas começam a rolar. Porque você começa a ousar e estar em ambientes que muitas vezes antes você não se achava digno. Então é tudo aqui, ó. Tudo é uma questão de programação e de crença. Nossa, sensacional, irmão. E pra fechar, cara, a pessoa que tá começando agora, 18 a 20 e poucos anos, que dica que você dá pra essa pessoa, irmão? Se você voltasse lá com 18 anos, a pessoa que tá começando agora tá assistindo esse vídeo. Ó, você que tá voltando agora, meu, na boa, se eu fosse você, eu fechava um pouco mais o ouvido sobre o que você ouve por aí. Eu aprendi a usar uma ferramenta chamada Google para pesquisar as pessoas que vocês tomam como guru, porque tem muita coisa que está sendo disseminada hoje que não é real. Né? A gente está numa hype que as pessoas estão explorando o emocional das pessoas, a fraqueza das pessoas, para falar, nossa, você vai se tornar milionário, mas é meio que assim, eu vou virar milionário porque eu vou te deixar milionário. Então toma cuidado com isso. Tá? Eu sou um cara que sempre gostou de buscar conhecimento na fonte.
O que significa isso? Eu aprendi marketing com os marketers. Na época Frank de John Reese. John Reese, esses caras, Robert Cialdini. Esses caras foram os primeiros que fizeram $1 milhão Exatamente. em 24 horas lá. Eu tô te falando, 2005. cara, de novo, 2011. A minha escola foi americana, digamos assim, dos caras que, de certa forma, fundaram isso que a gente vê aqui no Brasil. E você tem um monte de replicador hoje aqui no Brasil e que eu fico, inclusive, até chateado. Eu sou um cara que fez mestrado. No mestrado, uma coisa que era proibida era plágio. Sim, lógico. E a galera hoje pega, copia e cola. Como se fosse deles. Como se fosse deles. Então, toma cuidado com isso. E não A tem dica nada. é uma frase, a pessoa... A dica é muito simples, cara. Pesquise tudo, questione bastante, não aceite tudo que você ouve, inclusive questione o Rafa, que tá te falando aqui agora, tá? Não tome as coisas que eu tô te falando como verdade e vá pro campo. Mas vai pro campo sem essa coisa, digamos assim, porque a gente tá numa sociedade do grande mimimi, tá? Para dessas grandes máximas, que é o quê? Eu vou ser empreendedor, por isso eu não preciso fazer faculdade. Eu não sei o quê. Cara, para um pouco com isso, tá? Porque você precisa de disciplina, você precisa de foco, você precisa de conhecimento. E eu te falo, uma das coisas que você precisa é conhecimento estruturado. Nada vai fazer com que você se torne mais milionário que se não você conseguir, por si só, encontrar caminhos. Lembra? É um caminho muito sozinho. A gente vai sim chegar um momento que vai ter sócio, vai ter parceiro e isso vai te edificar bastante. Mas só que você tem que, é a mesma coisa que relacionamento. Sabe aquele negócio que você fala que, encontre um relacionamento somente quando você encontrar a felicidade, quando você estiver solteiro, sozinho? Sim. Primeiro então, por você. Primeiro, brother, faz o seu. Porque quando você conseguir fazer o seu por você e entender os caminhos, as pessoas que estão num patamar mais elevado vão te dar mais atenção, inclusive, para de repente ser parceiros e sócios. Caraca. Você vai furar outras bolhas. Porque você não pode ser um chupim grudado, um carrapato que só vai na onda do sucesso do outro. Os outros percebem que você tá bem, né, velho? Você percebe isso. Sensacional. Crie o seu próprio caminho. Você tem habilidade, talento e tudo que você precisa para você conseguir atingir o que você deseja, beleza? Irmão. E continue conectado. Eu sou um cara muito conectado. Tenha tempo para você se conectar com o seu eu. Tem uma coisa, só para concluir, eu acredito numa coisa que é basicamente, é chamado de pensamentos originais. Se a Terra não existisse com todas as pessoas e com mídia e com jornal, você teria pensamentos originais de não influência do meio externo. Sim. Então, o que acontece? Cara, se conecta. Tira um tempo para você, de certa forma, tá ali, tranquilo. De repente, tira um fim de semana para você esvaziar sua mente, se conectar internamente. Contigo mesmo. Se você tem alguma fé, se conecte com Deus. E aquilo, de certa forma, para estar você sem influência do meio. Por quê? Porque muitas das coisas que você faz hoje, você fala hoje, você repete hoje, cara, é coisa que você ouviu na mídia, é coisa dos seus pais, é coisa dos seus amigos e não é original seu. Então você tem que resgatar aquilo que você tem em essência. Irmão, que sensacional, isso aqui foi uma aula, tá? É sensacional o podcast. Pra quem quer te achar, cara, como que faz? No Instagram Rafa Prado Oficial. Rafa Prado Oficial. Não vai digitar Cumor, não, e nem na serva. Pra digitar. E nem Lago. E nem Lago, nem Rafa Lago. Rafa Prado Oficial, irmão, me acha lá. Obrigado por esse podcast. Pessoal, se inscreve aqui. Pô, foi uma aula isso aqui. Se inscreve aqui, compartilha aí com os amigos, tá? Foi incrível. E vai ter mais podcasts aí com pessoas do marketing digital também, com pessoas, grandes empresários. Beleza, irmão? Gratidão. Valeu, lindão. Valeu, tá? Valeu, pessoal. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.